Olá, boa tarde. Boa tarde às pessoas que já se estão a juntar à sessão. Para as pessoas que já nos conhecem, já sabem o que é que eu vou pedir. Para os que não nos conhecem, bem-vindos. Nós no início gostamos sempre de dizer olá aqui no chat e, portanto, se não conseguirem encontrar o chat, eu vou escrever aqui um olá. Portanto, partilhem connosco de onde é que se estão a juntar, em que agrupamentos de escolas é que lecionam, para começarmos a conhecer aqui a nossa audiência um bocadinho. Como sabem, neste formato do webinar, vocês vêm-nos a nós, mas nós não nos vemos a vocês. Portanto, a única forma de interagirmos é através do chat. Boa. Boa tarde, Eulália. Olá, Angélica. Agradeço desde já por tirarem um bocadinho do vosso dia para virem passar este final de dia connosco. E hoje temos aqui o nosso palestrante, o Filipe, ao qual agradeço já pelo tempo para vir partilhar um bocadinho da tua experiência connosco. Vamos falar sobre geração de ideias. Portanto, o Filipe tem um cargo muito complexo. Eu vou deixá-lo explicar o que é que ele faz no dia a dia, porque eu mesmo que tentasse não era capaz. Portanto, professores, já sabem, vão colocando as questões no chat, vão interagindo connosco. No final também vamos ter tempo mais dedicado para questões. Eu sei que o Filipe também vos vai pedir para irem interagindo no chat, ao longo da apresentação. E sem atrasar mais, passo a palavra ao Filipe. Obrigada e boa apresentação. Obrigado, boa tarde a todos. Eu vou começar por partilhar o ecrã, assim também torna-se mais fácil de explicar este papel complexo, como a Joana disse, e começar a falar sobre o tema geração de ideias. Portanto, tenho o ecrã aqui. Em princípio já deverão conseguir ver. Sim, conseguimos ver. Ok, perfeito. Pronto, tal como a Joana também disse, um dos objetivos da sessão é que seja interativa, portanto, durante esta apresentação eu também vou pedir-vos alguns inputs, algumas ideias, não fosse o tema a geração de ideias e também tentar deixar se calhar algum tempo extra no final para questões, para debatermos alguns dos tópicos, porque acho que depois também essa é a parte mais interessante no meio disto tudo. Portanto, como a Joana estava a dizer, sou o Filipe, eu sou responsável pela equipa de Data, AI e Tech Hub na Siemens. Estou cá em Portugal, nós temos a nossa sede em Alfragide. No entanto, este papel que eu represento é um papel global, temos equipas distribuídas globalmente e focamos-nos especialmente nestes tópicos de Data, AI, para as nossas plataformas centrais, para os nossos serviços centrais e corporate da Siemens. Muito do nosso trabalho é tratar os dados, é a qualidade dos dados, é a utilização correta dos mesmos, a partilha dos mesmos e a integração da inteligência artificial em todos os nossos processos, tentar otimizar, tentar transformar aquilo que nós fazemos e como fazemos e, acima de tudo, também nos tornar mais eficientes. E é isso que vou também aproveitar e hoje partilhar como é que geramos ideias, técnicas as normais, as que já usamos há muitos anos, outros que vamos tentando também inovar com e sem a inteligência artificial. E acho que neste momento é sempre um ponto interessante, que há muitas áreas, muitas pessoas que pensam que a inteligência artificial nos vai substituir ou vai mudar aquilo que nós somos, como interagimos. Sim, em muita coisa vai alterar, vai transformar a forma como trabalhamos, como utilizamos as ferramentas que temos, mas no fundo a IA, e gosto bastante desta frase, a IA não substitui o meu pensamento. Simplesmente é uma ferramenta que o acelera, que organiza e que desafiou. Portanto, ajuda-me
ajuda-me a desafiar-me também a mim próprio, a tentar fazer mais, conhecer mais, ver mais e ter melhores outputs. E, portanto, é muito sobre isso também que vamos falar hoje. E lá está, um pequeno spoiler aqui. Vou-vos demonstrar no final também como é que utilizei a inteligência artificial para preparar esta masterclass, para mostrar não só a preparação deste conteúdo, mas também todo o conteúdo de suporte, a organização destas ideias. Portanto, indo para a geração de ideias, gerar ideias, no fundo, é uma competência. Não é algo que se tenha, que podemos deixar num canto e vamos ter sempre, deve ser algo que se treina também. É muito importante percebermos que muitas vezes, se pararmos de gerar ideias, se ficarmos estagnados simplesmente a fazer sempre a mesma coisa da mesma forma, no dia em que tivermos que ser criativos, se calhar vamos ter aqui alguns problemas. E, e começando já aqui esta parte mais dinâmica em que eu vos pedia também alguns inputs aqui no chat, três perguntas muito simples. Quando é que foi a última vez que tiveram uma ideia realmente boa? Porque lá está, ter ideias é importante e não é só ter ideias boas. Nesses momentos em que estamos a fazer brainstormings, em que estamos a tentar inovar ou fazer algo diferente, há ideias más, no fundo não são más, são simplesmente ideias que não tiveram a finalidade que queríamos. Um, e também acho que uma pergunta muito importante aqui é: alguma vez, e de certeza que sim, mas quando, por exemplo, é que sentiram um bloqueio criativo? Tentar, por exemplo, ter um documento Word, um PowerPoint, um e-mail em branco à nossa frente, ou pensar como é que podemos interagir de uma forma diferente com os alunos, ou ter alguma dinâmica diferente numa aula, e sentir este bloqueio de ficarmos precisamente a olhar para o ecrã do computador e não sabermos como avançar, como preparar, ou como é que podemos pegar em algo para começar a avançar e ter aqui algumas ideias. Portanto, alguma ideia, algum destes tópicos, destas perguntas faz sentido para vocês? Sentem estes bloqueios? Portanto, há aqui alguns inputs. Ainda hoje espero que tenha sido a parte das ideias boas, não dos bloqueios, que também é sempre positivo. Bastantes ideias é muito positivo, executar, finalizar é a parte difícil, sim. Muitas vezes são os dois pontos. O primeiro, o começar da folha em branco é difícil, mas depois o finalizar também, porque às vezes há ideias que nós temos e que se calhar inicialmente parecem muito boas e que vamos conseguir de uma forma fácil executar, mas depois, quando estamos na fase de concretização, vai ganhando complexidade, vai se tornando mais difícil de transformar em algo ou de realmente levar a bom porto. Aqui também um bom exemplo dos bloqueios, que se pede ideias à inteligência artificial e ajuda como input para essas mesmas ideias. E isto já é precisamente entrar nestas próximas fases do que vou falar a seguir. Sim, e a parte da execução, porque nem sempre depende de nós próprios apenas, há ritmos diferentes, o ritmo é bastante acelerado, sim, sem dúvida. E lá está, tudo isto são. Difícil é ter uma boa ideia, executar é menos complicado. Sim, também, lá está, depende muito das ideias, depende muito do contexto, se somos só nós a tentar pôr em prática, se estamos num meio com uma equipa, com uma turma, mas acho que aqui a grande parte e a parte importante da mensagem mesmo é
a melhor forma de ter ter uma boa ideia é ter muitas, porque nós, ao termos muitas ideias, conseguimos refiná-las, conseguimos trabalhá-las. Portanto, o fundamental é ter um grande volume para trabalhar e fazer a curadoria depois. E é precisamente aqui que entra depois toda esta parte das técnicas de geração de ideias, e em que, para começar, hum, vamos abordar um bocadinho as técnicas de geração de ideias sem inteligência artificial. Portanto, indo à parte dos bloqueios que todos enfrentamos, sim, há aqui alguns bloqueios nossos, a autocensura, por exemplo, em que vamos filtrar antes de explorar, ou seja, não atiramos simplesmente as ideias para cima da mesa, para depois fazer a curadoria, e tentamos filtrar logo de antemão o que estamos a criar uma censura para nós próprios. A falta de estímulo, estarmos sempre no mesmo ambiente, sempre com as mesmas pessoas, sempre da mesma forma, estamos sempre sentados na mesma secretária a fazer o mesmo tipo de trabalho, isto gera-nos uma falta de estímulo, não nos abre mais a visão e, portanto, acaba por dificultar. Se estamos sempre as mesmas duas ou três pessoas a fazer o mesmo trabalho da mesma forma, será mais difícil abrirmos os horizontes para outro tipo de ideias, para outras referências. E aqui depois mais à frente até posso falar um bocadinho de alguns problemas também que são trazidos pela inteligência artificial, porque lá está, nem tudo é bom, nem tudo é mau. Também há estes pontos, e muitos falam-se hoje em dia em relação a fake news, em relação à forma como os algoritmos das redes sociais nos levam sempre a ver o mesmo tipo de notícias ou a utilizar as pesquisas que nós fazemos, e isto pode afunilar a nossa visão e não permitir que tenhamos outro tipo de estímulos, outro tipo de ideias a ser-nos exposta. O pensamento linear, que vem também muitas vezes de gerar poucas ideias e tentar saltar logo para a primeira ideia, para a primeira solução que temos, e isto também, lá está, não quer dizer que a nossa primeira ideia seja a pior, mas também não quer dizer que seja a melhor. E, portanto, também é preciso manter aqui esta mente aberta. E em contexto mais social também, este medo de errar ou medo de expor as nossas ideias. Lá está, não há só boas ideias, nenhum de nós tem só boas ideias, nenhum de nós está sempre, todos os dias, no modo mais criativo, no melhor momento, com a melhor energia, por assim dizer. Mas este medo de errar ou este medo de expor ideias que podemos achar logo por nós próprios que não são boas o suficiente é algo que bloqueia muito todo este processo de geração de ideias. É algo que, por vezes, até podemos mandar uma ideia mais espalhafatosa, mais estranha, o que seja, mas alguém com outro ponto de vista vai pegar nessa ideia e até pode ser trabalhada a partir daí para algo que vai ter um resultado que para nós seria inesperado naquele primeiro momento. Portanto, estes são os bloqueios que nós realmente devemos evitar, devemos tentar cuidar, devemos ter presentes para não cairmos na armadilha de não gerar ideias. E lá está, solução é sempre o volume primeiro, a curadoria depois. E as técnicas que vamos agora falar um bocadinho são as que depois ajudam sim a desbloquear todo este processo da geração de ideias. E, portanto, antes da inteligência artificial, a fundação, como é que são geradas as ideias, como é que é feita esta geração de ideias sem inteligência artificial? Muitas vezes, e eu acho que até seria se calhar o mais utilizado, o brainstorming estruturado, ou seja, colocar 5, 10 pessoas dentro de uma sala e, ok, vamos debater, vamos tentar criar um bloco de ideias, um grande bloco de ideias mesmo, forçar a parte do volume,
mesmo que não estejamos ainda a focar-nos na qualidade, portanto, sem filtros, em que não pode haver crítica, durante esta geração de ideias. É atirar ideias, é construir nas ideias dos outros, fazendo as perguntas construtivas. E se também fizéssemos isto? E se também pensássemos nisto? E acima de tudo, também com um time boxing, portanto, fechando aqui o tempo, porque se não definirmos um tempo limite, 5, 10 minutos, o que seja, não vamos ter uma pressão para avançar. Ou seja, isto é um bocadinho, são estes 4 pontos, e, por exemplo, até aqui com um exemplo a aplicar, possivelmente numa sala de aula, dar 5 minutos a alunos para escrever 20 ideias para um projeto e sem parar para pensar. Portanto, não podem parar de escrever. Têm que conseguir, durante 5 minutos, gerar ideias, ter a pressão de gerar 20 ideias. Isto vai obrigar a que façam quantidade, sem filtros, vai ajudar a gerar, e 20 ideias, tenho sérias dúvidas que a maioria consiga fazer em 5 minutos, porque vamos estar com estes nossos bloqueios. E, e sim, construir sobre ideias dos outros, tentar fazer com que estes alunos, a partir da primeira ideia ou das 2, 3 primeiras ideias, comecem a gerar mais. Este tempo limitado vai criar precisamente esta urgência e vai logo tirar um bocadinho deste filtro de sentido crítico, nos criticarmos a nós próprios, isto é bom, isto não é bom, será que vão gostar da ideia? Não há tempo para isso. Portanto, é depositar tudo isto. Isto nesta versão do brainstorming estruturado. Peço desculpa. Outra abordagem, e aqui a técnica de Scamper, com as 7 lentes criativas, está feita a tradução para português. É lógico que depois há aqui sempre um ou outro termo que não ajusta a 100%, mas é tentar ver, e usando novamente este exemplo de uma aula tradicional, o que é que podemos substituir numa ideia, o que é que podemos combinar, portanto, que 2 elementos é que nós podemos juntar, o que é que nós podemos adaptar de um outro contexto para a nossa ideia. Por exemplo, a questão dos formatos das TED Talks. O que é que posso modificar, alterar o tempo de uma aula, por exemplo, para algum bloco, dedicá-lo só a outra coisa? Por exemplo, em vez de ser 50 minutos para a apresentação de materiais, ser 15. O que é que também podemos estimular a pôr num papel diferente, e neste caso muitas vezes é feito, os alunos ensinarem uns aos outros em vez de estarem só no papel de ouvir, a ver se sentem confortáveis. Isto também vai ajudar a ter a perspectiva e outro tipo de visão, a alargar os horizontes. Como é que podemos simplificar certas tarefas, certos testes, etc. E reorganizar. O caso típico de ler um livro, vamos começar pelo fim do capítulo, ou vamos começar pelo último capítulo. E estas abordagens, estas lentes criativas vão ajudar também a alargar um bocadinho os horizontes, a abrir estes horizontes e a ajudar a pensar de outra forma, de uma forma mais aberta. E se esta questão é sempre muito importante, fazer perguntas provocatórias, estas perguntas provocatórias para as associações no cérebro, se não existissem as notas, e se fossem os alunos a desenhar o currículo, e se a escola funcionasse ao contrário, se o orçamento fosse ilimitado, portanto, haver mesmo estas perguntas provocatórias, para tentar forçar o estímulo das ideias. Portanto, para realmente quebrar a barreira de eu não vou ter algo porque isto não está previsto no orçamento. Sim, mas e se? O que é que nós podemos influenciar? O que é que nós podemos impactar? Se calhar a nossa ideia até não está no orçamento, mas se for bastante boa,
vai-se arranjar uma forma de a colocarmos no orçamento, porque até vamos ganhar mais com isso e o impacto vai ser muito positivo. Portanto, este tipo de questões nestes brainstormings, nesta geração de ideias, são realmente muito importantes. É ramificar de uma forma completamente livre o conceito central, o conceito e a ideia inicial. Como o nosso cérebro não funciona de uma forma linear, pensa em associações, vai facilitar muito todo este processo depois. E lá está. Isto pode ser feito com papel e caneta, pode ser utilizado as várias ferramentas digitais, um quadro branco ou as aplicações digitais Miro, Mural, etc. E dá para fazer este despejar das ideias e questionar as mesmas. E agora, novamente, porque tenho estado aqui a falar, a falar, a falar, também mais um pequeno desafio. Dentro do vosso contexto escolar, por exemplo, coloquem um e se de algum tópico que vocês vejam que podia fazer sentido desafiar ou criar uma ideia ou fazer um brainstorming. Se há alguma coisa que vocês veriam, e lá está, se calhar o mais fácil é sempre ligar isto à questão do orçamento, se tivéssemos um orçamento ilimitado ou algum desafio sobre o vosso contexto escolar, como vocês gostariam de abordar ou gostariam de resolver e que não estão a conseguir pensar como ou avançar, esta questão e se, como é que vos poderia ajudar? Se quiserem, podem pôr algumas destas questões ou destes inputs no chat. Assim também podíamos ver alguns dos tópicos que vos preocupam neste momento. Ok? E se eu tivesse turmas com o máximo de 15 alunos, lá está, são as tais perguntas provocatórias que temos mesmo que fazer. Porquê é que temos 25? Porquê é que não temos 15? Se tivéssemos um currículo menos extenso. E eu aqui desafio com a pergunta, por exemplo, com as ferramentas que temos hoje em dia de aprendizagem, de inteligência artificial, de ferramentas, computadores, os tablets, todas estas ferramentas que podem ser utilizadas para a aprendizagem, porque é que não temos um currículo menos extenso ou porque é que o currículo não é adaptado? E se todos os professores se alinhassem no mesmo dia e hora para chegarem à escola e sentarem-se nas secretárias dos alunos e desafiarem os alunos a serem eles os professores. Uma questão muito válida, por exemplo, precisamente para também expor os alunos a estas posições de ser desconfortável para eles e verem o impacto, se calhar, das atitudes que eles têm para os professores, como é que também por vezes deixa as pessoas frustradas. Um, e lá está, a partir de várias destas ideias, vão gerar-se muitas outras e não temos que arranjar logo uma solução para todas elas, temos é que começar depois a pensar mais e mais e mais para conseguir um, ver o que é que também podemos mudar e como é que podemos melhorar. E sem dúvida que são pontos muito importantes e que devemos tirar o máximo partido. E se conseguíssemos todos os alunos se empenhassem na aprendizagem, pronto, lá está. São perguntas provocatórias em que não vamos ter uma resposta para tudo, mas se conseguirmos ir abordando alguns temas ou pensar em outras formas, vamos chegar, se calhar, a outro tipo de conclusões. Portanto, continuando, e agora sim, passando já para esta parte da inteligência artificial. E lá está, aqui eu estive num papel em que vos pedi estes inputs e esperei pelos vossos inputs e realmente vamos conseguindo debater, vamos conseguindo ter feedback de um lado ao outro. Mas e se tivessem um colega criativo sempre disponível, que não julga as vossas ideias, e isto liberta-nos logo dos nossos bloqueios,
e em vez de gerar as tais 20 ideias em 5 ou 10 minutos, que, lá está, volto a dizer que é bastante desafiante, o fizesse em 30 segundos ou menos. E aqui sim entramos nesta nova fase, nesta nova onda da geração de ideias com a inteligência artificial. Um, uma das partes que, apesar de o meu papel e o meu trabalho ser, acima de tudo, trazer inteligência artificial para todos, tentar transformar os processos, tentar transformar a forma como nós trabalhamos, um, mudar a nossa produtividade para sermos muito mais eficientes. A IA faz coisas bem, mas também há outras coisas que não faz, e acho que é muito importante termos esta transparência, porque nós próprios vamos ter que nos adaptar neste sentido. O que a IA faz bem, nós devemos deixá-la fazer. E devemos seguir aquilo que ela faz e ajudar e ter esses inputs, mas devemos deixá-la fazer. Não nos devemos preocupar em sermos nós a fazer esse tipo de tarefas, porque se temos algo ou alguém que o faz muito melhor, de uma forma mais eficiente, então vamos aproveitá-lo e vamos focar-nos naquilo que a IA não faz bem, mas em que nós sim podemos trazer valor e podemos trazer muito mais valias para depois o que está a ser bem feito ser ainda mais eficaz e melhor. Portanto, e isto de certeza que muitos de vocês já ouviram, se calhar, noutras masterclasses, noutros fóruns, formações, leram, etc. Mas eu gosto sempre de reforçar o que é que a IA faz bem. O volume, trabalhar dados, trabalhar quantidade de dados. A questão de gerar as 20 ideias em 30 segundos é um dos exemplos, mas gosto muito daquele contexto, por exemplo, dos advogados, das questões legais. O que é que a IA pode fazer por um advogado? Pode ir a um contrato e retirar toda a informação relevante, pode entender tudo isso. Será que depois o passo seguinte, a IA fará bem? Se calhar não. Todo o julgamento da geração de ideias, de perceber o contexto, a IA não o vai conseguir fazer da mesma forma que o humano faz. Portanto, vemos aqui logo uma sinergia de o que é que nós podemos tirar partido do lado da inteligência artificial e onde é que nós, enquanto pessoas, enquanto seres com sentido emocional, com julgamento, etc., devemos entrar. As perspectivas, a IA consegue simular muito, não só pelos dados que tem, pelos pontos de vista diferentes, pela informação que recolhe, consegue combinar e cruzar todo o tipo de informação. Um, falávamos aqui e houve aqui um comentário no início e em relação aos bloqueios e às ideias, como desbloquear, como libertar-nos de alguns destes problemas. A IA pode-nos resolver o problema de nós estarmos a olhar para uma página em branco. Pode colocar logo conteúdo nessa página em branco e vai-nos dar logo um avanço, um empurrão. E depois é muito boa também iterar. Nós, claro que depois também é uma preocupação que há no dia a dia, toda esta interação que nós podemos ter com a IA. Nós podemos ter as ideias, pedir para desenvolver, dar-nos variações, aprofundar um certo tema, aprofundar uma certa ideia, ir a vários níveis e perdermos-nos um bocadinho nestas conversações. Portanto, acaba por ser importante também conseguirmos focar-nos e perceber até onde é que estamos a trazer valor e a saber o que é a mais-valia que estamos a fazer. Em termos do que é que não faz bem, acho que é bastante óbvio toda a parte do contexto emocional, do nosso contexto social. Temos aqui pessoas de várias áreas do país, em que no norte pode haver um tipo de mentalidade numa escola do sul, ou numa grande cidade, ou numa vila ou aldeia mais pequena. Há contextos diferentes, seja o contexto emocional, social, e isto a inteligência artificial não sabe e não saberá da mesma forma ou não saberá como nós sabemos.
o que é que motiva os nossos alunos, porque não os conhece intrinsecamente. E é bastante importante que nós, ao trabalharmos estes tópicos, tenhamos isto em consideração. A parte de julgamento. A inteligência artificial vai gerar ideias, mas depois também não vai saber qual é que é a melhor ou qual é que se aplica melhor ao cenário em que nós estamos. E a originalidade profunda, a inteligência artificial vai combinar padrões, mas a inovação e o fazer acontecer e o avançar para os próximos passos, aí vai depender de cada um de vocês. E como é que nós podemos atingir isto? Como é que nós podemos trabalhar isto? E este é um dos pontos muito importantes e em que, sem dúvida, eu desafio-vos a todos a praticar isto no dia a dia, porque isto é uma onda que nós não vamos parar, ninguém vai conseguir parar esta onda, e temos que tirar o máximo partido disso mesmo. E para isso é preciso nós próprios treinarmos-nos, da mesma forma que treinamos a geração de ideias, treinar também a arte do prompting, do prompt. Treinar a forma como nós damos as instruções à inteligência artificial, treinar a forma como nós interpretamos e conseguimos aprofundar todo este processo. E é muito importante focar nestes 5 tópicos. Dar o contexto. Se nós dermos um contexto, imediatamente o modelo de inteligência artificial com o qual nós vamos interagir vai adaptar-se àquilo que nós somos e àquele que é o nosso contexto. Sermos específicos. Temos que ser claros e específicos em relação àquilo que queremos. Se nós simplesmente dissermos preciso de 10 ideias para um projeto, vamos ter coisas completamente distintas, completamente fora da caixa, se calhar não vão fazer sentido para aquilo que nós queremos, seja em termos de conteúdo do projeto, seja com o tempo, seja. E aqui, ao pedirmos estas 10 ideias para projetos, por exemplo, a inteligência artificial já vai utilizar aquele contexto que vocês deram anteriormente. Sou um professor de ciências do 7º ano, com 25 alunos, na escola, etc., e tudo mais. Pedir a variação, nunca assumir que uma inteligência artificial, da mesma forma que nós geramos as ideias e atiramos ideias para cima da mesa, também a inteligência artificial devemos fazer este pedido de variação. Queremos ideias mais criativas. Depois de recebermos 5 ideias ou as 20 ideias, dizermos, eu quero ideias mais criativas, ideias que possa pôr em prática e algumas que realmente até posso não acreditar que sejam verdadeiras, que possam vir a acontecer, mas criar estas provocatórias, porque se não formos desafiadores, também não vamos estar a dar aquele nosso contexto e acho que isso é fundamental. E depois iterar, se acharmos uma ideia boa, ok, vamos então desenvolver com um plano de atividades. Vamos tentar separar isto em 3 ideias diferentes então, ou 3 blocos, e vamos tentar trabalhar isto com 3 partes da turma, dividir a turma em 2 ou em 3, cada parte da turma vai ter que trabalhar uma destas atividades e com isto vamos se calhar ter ali ideias diferentes e conteúdo diferente. E depois desafiar, porque da mesma forma que se calhar aos alunos perguntam já viste qual é que é o problema aqui? E eles são obrigados a pensar, a inteligência artificial também devemos de questionar. Muitas vezes fala-se em relação às alucinações que os modelos de inteligência artificial têm. Sim, acontece, pode acontecer, e aí entra este desafiar mesmo, que é havendo um resultado que a inteligência artificial nos dê, nós perguntarmos, olha, mas tu foste buscar esta informação onde? Achas que esse contexto está correto? E depois o modelo vai pesquisar novo conteúdo, vai atrás de novas ideias e se calhar vai contradizer aquilo que tinha dito. Portanto, este contexto, este julgamento que eu dizia anteriormente que nós, enquanto humanos, temos, a inteligência artificial, nesta fase em que estamos, ainda não o tem e há coisas que nunca irá ter. Lá está.
E, portanto, ensinar a escrever bons prompts também é ensinar a pensar com clareza e sabemos que isto hoje em dia também é muito importante com os alunos, porque os próprios alunos em casa já fazem trabalhos de casa desta forma e, portanto, se nós conseguirmos também demonstrar, acompanhar como é que o devemos fazer, formas corretas, como é que também o utilizamos, sem dúvida que todos estaremos a ganhar muito com isso. E, por exemplo, fazendo uma demonstração ao vivo, eu até vou-me arriscar a fazer isso mesmo. Normalmente nunca é boa ideia em apresentações, mas vou tentar fazer aqui um bocadinho isto. Mas para vos dar este contexto, e vamos fazer precisamente com um ou dois dos vossos inputs, eu vou passar este prompt para, para um modelo de inteligência artificial. Eu vou utilizar uma ferramenta interna da Siemens, apesar de tudo. Um, só aqui pegar nisto e vou pegar precisamente neste contexto que está aqui no slide. E agora o meu desafio para vocês seria para no chat colocarem, em vez de utilizar estas três perguntas que aqui estão em baixo, colocarem as questões ou desafios à inteligência artificial. Portanto, eu vou pôr, sou professor do ensino básico em Portugal, preciso de 10 ideias criativas para um projeto interdisciplinar sobre alterações climáticas que envolva tecnologia, arte e ciências, alunos entre 12 e 14 anos, inclui ideias práticas e algumas mais ambiciosas. Portanto, como vos disse, eu vou utilizar aqui uma ferramenta da Siemens, mas que está no fundo a utilizar modelos de inteligência artificial disponíveis para toda a gente e, felizmente, para já está a correr sem qualquer problema. E lá está, em cerca de 30 segundos, eu vou ter estas 10 ideias geradas, algo que se calhar poderia levar muito mais tempo numa sala de aula ou com os colegas, em que me está a dar já algum contexto de tecnologia, por exemplo, ou como fazer, e inclusive é criar-me um resumo de, com dificuldade, quais é que são os principais destaques para cada uma e, portanto, espero que estas ideias inspirem um projeto incrível. E o que eu vos colocaria agora aqui o desafio é, em vez de eu utilizar apenas estas três frases que aqui estão, seria se têm alguma ideia ou alguma questão que gostavam de aprofundar em relação a estas ideias. Se sim, coloquem por favor no chat e eu pego nessas mesmas frases e coloco aqui. Dar-vos um minuto. Ok. Qual a ideia que não acarreta custos? Portanto, vamos experimentar precisamente e lá está, sempre conseguimos sempre ligar os tópicos à questão do orçamento. Ok, teatro de sombras sobre o futuro do planeta, com cartão reciclado, lanterna de telemóvel e custo real seria zero. Outras ideias também acessíveis e as que implicam custos, o que poderá ser implementada só com recurso à reutilização. Ok, mas também, não, estava aqui outra antes. Atividades STEAM para alunos do oitavo ano sobre isometrias interagindo com TIC.
E, portanto, queria-nos já aqui também esta estrutura com as duas aulas, ou três aulas aqui na segunda fase, e inclusive neste momento está a gerar alguns exemplos de código também, pode ser depois reutilizado. E isto são apenas pequenos exemplos, e aqui em 2, 3 minutos, em como geramos estas ideias, em como realmente depois podemos aprofundar hum, quais é que são os resultados esperados, inclusive oferece para nos criar um guião passo a passo, fichas de trabalho, etc. E devemos tirar o máximo partido disto, porque vai ajudar a criar muitas dinâmicas depois também com as turmas, vai ajudar a criar estas ideias extra que precisamos e que vamos tendo no dia a dia, e vai demonstrando também como conseguimos inovar e cativar os alunos, se calhar. E isto, numa forma simples, em 2 minutos, conseguimos gerar aquilo que se calhar nos levaria algumas horas. E, portanto, para tentar chegar rapidamente ao fim, também haver aqui mais algum tempo para questões. Eu não posso simplesmente vir aqui falar também de como gerar ideias com isso em inteligência artificial e não pôr isso em prática no meu dia a dia, não seria nada coerente. E vou-vos explicar um bocadinho também como é que eu utilizei a inteligência artificial para preparar esta masterclass e depois também um documento estratégico para as Siemens precisamente no mesmo dia. Esta parte é sempre o mais interessante. Porquê? Porque ao utilizar estes modelos e tendo o contexto, ele sabe ou aprende até ao ponto que nós quisermos aquilo que nós temos feito ao longo dos dias, aquilo que são as nossas interações ao longo do tempo. E, portanto, no dia em que eu preparei esta masterclass, eu tinha estado a preparar uma apresentação estratégica para alguns tópicos de inteligência artificial e, precisamente, o modelo que eu utilizei lembrou-se e pegou nisso a quando da preparação desta masterclass. Portanto, o que é que eu fiz concretamente? Eu utilizei o Cloud Opus 4.6, que é um dos modelos da empresa Anthropic. Depois, mais no slide seguinte, mostro também os links e está toda essa informação. Portanto, eu antes de preparar esta masterclass, eu utilizei este modelo para preparar o documento estratégico que precisava de apresentar às minhas chefias no dia seguinte. E, portanto, eu utilizei a nossa ferramenta para preparar, com base no e-mail, uma proposta estratégica para a equipa e para a entrega do que teria que ser apresentado. Isto gerou-me automaticamente um documento Word, um PowerPoint com uma apresentação para executivos, com sugestões em relação ao orçamento que seria preciso para implementar estas ideias, os recursos que seriam precisos, etc. Foi impecável, dando aqui um feedback, por acaso correu bastante bem, e por isso acho que também é um exemplo útil em como ajuda-nos no nosso dia a dia e na nossa produtividade. Ao longo do mesmo dia, para preparar a masterclass, eu tinha recebido da Joana, da Hugo, um e-mail com um pequeno briefing em relação ao que era a ideia desta masterclass e da sessão. O que eu fiz foi simplesmente peguei no conteúdo desse e-mail, partilhei esse convite com a ferramenta e o Claude sugeriu a estrutura, os blocos de apresentação, os exemplos. Toda esta apresentação foi inicialmente gerada por inteligência artificial em menos de 2 minutos. Depois foi adaptado algum conteúdo, as imagens, o contexto, lá está, aquilo que eu vos explicava no início, toda ela foi preparada. Eu tenho inclusive no computador um documento Word que também foi gerado para além da apresentação,
esse eu não gosto muito de seguir porque eu não gosto de estar preso a um guião para falar e para explicar tópicos, especialmente quando são aqueles tópicos que eu realmente tenho grande paixão por eles. Portanto, vi o documento, mas não o estou a utilizar. Em que nesse documento Word, e eu vou passá-lo aqui só para terem um bocadinho a ideia. Um, Este documento Word foi gerado por inteligência artificial também, ligado com a apresentação que foi feita e explicou tudo aquilo que deveria ser dito ou deveria ser feito ou todo o contexto. Claro que depois poderia utilizar ou poderia não utilizar, e lá está, neste tipo de tópicos eu não utilizo. Acho que é muito mais interessante partilharmos de coração a nossa experiência e perceber realmente este contexto. Mas todo este documento, toda esta apresentação, se calhar levaria-me algumas horas a preparar, ou um dia, e foi simplesmente acelerado para alguns minutos. Um, e, portanto, a ferramenta simplesmente, através de geração de código Python, criou tanto o PowerPoint como o documento Word, e, claro, depois o ajuste das imagens, ou algum ajuste de texto acabou por ser feito por nós. E lá está, a inteligência artificial não me substituiu. Eu trouxe aqui o contexto, o que é que eu preciso, e no final também trouxe o julgamento e ajustes ao que era necessário, mas a inteligência artificial trouxe toda a velocidade e estrutura. Sim, foi tudo. A apresentação foi criada com a inteligência artificial, foi gerada no cloud, e sinceramente é a ferramenta que neste momento eu quase que utilizo mais do que o e-mail, porque tem acelerado muito todos estes tópicos, todo este contexto e o dia a dia, sem dúvida. Portanto, a mensagem-chave que deixo mesmo é a inteligência artificial é mesmo o melhor colega de brainstorming que já existiu e que existe, mas a curadoria, o contexto e a decisão são sempre vossos, são sempre nossos, das pessoas. Simplesmente não temos que ter o receio de ser substituídos, não. Há coisas que a inteligência artificial faz bem, há coisas que não faz tão bem. Para este tópico de geração de ideias, eu diria que usem de forma massiva, porque facilita-nos muito a vida, dá-nos um boost brutal, e deixo aqui também algumas ideias para a sala de aula, claro, acompanhando os alunos, tentando aprender com eles, mas também mostrar-lhes que também sabemos aquilo que estamos a fazer, tentar com eles pedir para gerar ideias, criar debates, comparar o que é que uns geram e outros não geram, fazer este debate com a inteligência artificial, trabalhar o prompt engineering, a arte do prompt, para ensinar e escrever e melhorar e partilhar mesmo, muitas vezes com colegas de trabalho que fazemos. Eu explico o que é que fiz, por exemplo, como é que preparei uma entrevista de emprego para um novo colaborador, e outros dão outros inputs. Portanto, tudo isto traz muito mais valia, e ajuda-nos a abrir horizontes. E deixo também aqui algumas ideias de algumas das ferramentas que são acessíveis, seja de formas gratuitas, com planos de educação ou com planos pagos. Também confesso, a nível pessoal, tenho uma subscrição, por exemplo, do Cloud, são cerca de 18 euros por mês. Muitas vezes gastamos em subscrições da Disney, de mais, do Netflix, do HBO, etc., para séries, tudo mais. Eu confesso que uma subscrição destas, se calhar, traz-nos muito mais valor e ajuda-nos muito no nosso dia a dia, não só no trabalho, não só no ensino, vai-nos poupar muito tempo, vai-nos ajudar muito, e deixo aqui estas ferramentas em que sem dúvida também cada uma tem o seu foco e o potencial. Sim, o Gemini para geração de imagens é muito bom. Depois também depende do contexto em que nós trabalhamos, se utilizamos Microsoft, ambiente da Microsoft, o Copilot está todo integrado. Se utilizamos um ambiente mais Gmail, Google, Classroom, o Gemini também tem toda esta integração.
A nível de raciocínio, escrita e análise, sinceramente, os últimos modelos do cloud são os melhores e, portanto, também é uma recomendação que faço, experimentem e testem, porque acho que vai ser de muito mais valia. E, portanto, para finalizar, e deixando depois agora para as perguntas que tenham ainda para fazer, as 3 ideias para levar convosco. Gerar ideias é uma competência, não um talento. Treina-se mesmo, treina-se, treina-se, treina-se. As técnicas sem inteligência artificial são a base, são a fundação, mas depois a IA consegue englobar tudo. É o bolo completo. E usem-na como um parceiro, como um colega que está na secretária ao vosso lado, mas o contexto e a decisão são sempre vossos. E pronto, deixo aberta a perguntas também. A Joana já está aqui também alguma questão portanto, alguma questão que tenham podem colocar no chat também e tentarei responder. Se não, também, eu não sei se depois a Joana deixa o contacto, também podem enviar um e-mail, via LinkedIn, etc. Também não há qualquer problema, eu tento sempre responder às questões ou estar disponível para quem aborda. Obrigada, Filipe. Obrigada pela apresentação, foi muito informativa e aqui com algumas atividades e bastantes ideias para os professores levarem para as salas de aula também. Portanto, já tenho aqui alguns professores a começarem a partilhar questões. Será possível partilhar a gravação para posterior envio aos colegas? Sim, sem dúvida, Alzira. Nós amanhã vamos enviar-vos um e-mail com a apresentação e a gravação da sessão. Exatamente, Vitor, e a apresentação. Eu já sei o que é que as professores vão pedir. Eu já sei. Ahm, Temos aqui uma questão, Felipe, professora de Matemática e de Ciências Naturais do segundo ciclo. Se em vez do medo, o sonho é o tema do projeto que estamos a iniciar no sexto ano. Obrigada pela apresentação, foi um excelente contributo. Já fez formação em inteligência artificial, pretendo continuar a apresentar a utilizar e sempre que conseguires e que for oportuno e útil. Da professora Sim, Idália Miranda de Torres Vedras. sim. Um, É um input muito válido, lá está, sempre que for útil e oportuno. Há alturas em que realmente também não é a mais-valia e lá está, somos nós a trazer esse contexto e a perceber quando é que temos que tirar partido e devemos tirar partido. Exatamente, é o que tu disseste, não substitui, não é? Sim, O contexto vem sempre de nós. Enquanto os professores vão escrevendo as questões e sintam-se à vontade, até se quiserem falar, podem levantar a mão e eu depois consigo-vos dar a possibilidade de desligarem o microfone. Filipe, se me permitires, eu vou aqui partilhar o eu meu vou parar, ecrã. sim. Uhum. Obrigada. Porque temos aqui uma excelente oportunidade para todos praticarmos a nossa geração de ideias. Portanto, para os professores que já estão inscritos e que já conhecem os concursos do ano, boa. Para os professores que ainda não estão inscritos ou que ainda não conhecem, nós temos os nossos concursos do ano a decorrer. Eu vou-vos enviar esta pequena apresentação também. E é aqui uma jornada de várias etapas em que vamos pedir aos alunos no tema de tecnologia para o impacto para identificarem um problema ligado à sua comunidade e, eventualmente, pensarem numa solução. Ou seja, estão a ver aqui a ligação com o que o Filipe acabou de nos passar, toda esta informação. Nós temos várias etapas a decorrer. Estas datas são datas como sugestão, portanto, podem iniciar e entrar nos concursos do ano em qualquer altura, quando quiserem. E a ideia é mesmo que os vossos alunos consigam identificar um problema e criar uma solução. A participação nos concursos pode ser feita em formato offline ou online. Esta é a segunda parte de etapas e temos aqui várias categorias e vários prémios. Professor do ano 2026, que temos sempre o objeto reutilizável, que é a nossa participação offline, e o nosso projeto do ano, que é criado na Ubox e é a nossa participação online. Estes são alguns dos prémios que podem ganhar. Eu gosto sempre de colocar aqui porque acho que é aqui um bom kit, nosso kit Hugo, que os projetos, professores e os objetos reutilizáveis podem vencer. Vou partilhar esta informação com o link para a página onde podem encontrar
mais informação sobre os concursos do ano também. Um, e tem lá também a gravação do webinar que fizemos sobre os concursos do ano. Portanto, qualquer questão sobre isto, enviam um e-mail, já sabem que estamos sempre disponíveis para ajudar. Qualquer questão que se lembrem para o Filipe, podem me enviar também, eu depois passo as questões para o Filipe, como ele disse. O professor Vitor está ligado ao Apps for Good? Não, não, professor Vitor, esta não. É um concurso desenvolvido por. Nós temos concursos do ano todos os anos, e este ano é esta a temática. Penso que alguém foi pesquisar por Ok, ti, Filipe. ok. Pronto, lá está. Foi muito provavelmente o Cláudio foi ao LinkedIn à procura dessa informação e está correta. Sim, entrei nas Imãs em fevereiro de 2015. Exatamente. Pronto, bate certo, bateu certo. Sim, exatamente. Boa. Se Mas não lá está, houver. não há limites para a imaginação para esta geração de ideias. Quanto mais treinarmos isto, quanto mais treinarmos estas prompts, melhor vai ser também a forma como nós trabalhamos e como motivamos também as comunidades, os alunos a fazer um uso bom. E é muito importante também isso, porque se nós estivermos um bocadinho excluídos ou fora deste contexto, também vamos ter mais dificuldade depois. E eu aqui falo, por exemplo, enquanto pai de três crianças, também que tento manter-me sempre atualizado mais e mais, não só pelo trabalho, mas por também os poder acompanhar de uma forma correta. Claro, e ligando aqui à parte da educação, ao ensinarmos pensamento computacional, raciocínio lógico, pensamento crítico aos alunos, estamos a prepará-los e a ajudá-los para Sim, saberem existir neste mundo que é cada vez mais digital, de forma responsável, de forma segura, mas também de forma criativa, não é? Porque quando temos a segurança que podemos ir pesquisar, podemos ir procurar, deixamos que a criatividade se salvar para fora um bocadinho mais. Estamos seguros. Boa. Ahm, O Sr. Vitor disse que vai experimentar para ter alguma ideia para o projeto do jogo na formação de nível 3 da U. Ótimo. Depois partilha esse projeto connosco, Vitor. Vamos querer ver. A Sra. Alzira já se está a divertir aqui a explorar com o Claude. Ótimo. Estamos a chegar à hora, portanto, falta-me agradecer uma vez mais ao Filipe. Obrigada pela partilha, obrigada pelo obrigado, teu eu. tempo. E obrigada aos professores que vieram passar, vieram passar o seu final de tarde connosco, como sempre. Vão receber a gravação, vão receber as apresentações também. Qualquer questão, já sabem o meu e-mail. No caso de não saberem, é para escrevê-lo no chat, uma vez mais. Um, Aqui está. Sim, vamos incluir um certificado de participação no e-mail amanhã também. Está aqui a Graça, a professora Graça a comentar. E até uma próxima. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado a Obrigada, todos. Felipe. Adeus. Obrigada. Vou encerrar a sessão. Com licença.